Alô, alô. Dando início aos nossos trabalhos, enquanto os deputados, alguns estão chegando dos seus estados, como nós temos hoje um número grande de palestrantes, vamos aproveitar o tempo e já começar a ouvi-los, já que está sendo secretariado. Então, gostaria de, havendo número regimental, declarar aberta a terceira reunião ordinária da Comissão Especial, destinada a proferir parecer ao PL 5627 de 2013 do Poder Executivo, que altera o Decreto-Lei 9760, de 5 de setembro de 46, que é o Decreto 2398, de 21 de dezembro de 87, a Lei 9636, de 15 de maio de 98. Dispõe sobre o parcelamento e remissão das dívidas patrimoniais com a União e da outras providências. CE-TN de Marinhas, é o nosso nome, Comissão Especial Terreno de Marinha. Ata. Tendo em vista a distribuição de cópias da ata da terceira reunião realizada no dia 21 de agosto de 2003, indago se há necessidade da leitura. Por solicitação do deputado Jordi, está pedida a dispensa de leitura. Fica dispensada a leitura a pedido do deputado. Em discussão, não havendo quem queira fazê-lo, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Expedientes. Não há expedientes a ser lido. Eu queria, antes de compor a mesa, informar que nós estamos com o seguinte cronograma. Nós estamos na segunda audiência pública, fizemos a primeira semana passada, a segunda hoje, e nós estamos com uma sequência de audiências públicas previstas de 26 de setembro a 25 de outubro, respectivamente na ordem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Belém, Recife e São Paulo, restando esse período de hoje até o dia 26, para nós organizarmos o de Florianópolis e Porto Velho. Presidente, qual é a data de Recife? A data do Recife é 24 do 10. 24? 24 do 10. Do 10. Ah, do 10. De outubro. Pretendemos que seja a última junto com São Paulo, que é no dia seguinte. Rio de Janeiro, 26 de setembro. Isso posto, e com a chegada do nosso decano, nós vamos acelerar os nossos trabalhos. Convido para fazer parte da mesa. Você é persona obrigatória. Senhor Danilo Oliveira Rodrigues Lima, advogado com especialização no tema. O também decano, senhor Obed Pereira Lima, professor da Universidade do Rio Grande, FURG. O senhor Paraguaçu Héleres, professor de Direito da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Pará. E o senhor Gabriel Quintão Coimbra, também advogado e especialista no tema. A ordem de fala será a ordem de chamamento à mesa, conforme combinado previamente. Deixaremos a votação de requerimento para o maior número de deputados. Passamos à audiência pública. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores deputados para os procedimentos a serem observados durante a audiência. Aos convidados, palavra por até 20 minutos. Observada a ordem de inscrição, a palavra aos deputados para, em 3 minutos, formularem as suas considerações, dando ao convidado o mesmo tempo para a resposta por pergunta. Serão permitidas réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. A lista de inscrição encontra-se à disposição dos senhores na mesa de apoio. Concedo a palavra pela ordem de chegada por até 20 minutos. Não é obrigado a usar os 20, mas tem até os 20. O Danilo Oliveira Rodrigues Lima, advogado e estudioso no assunto, para falar. Boa tarde, presentes. Meu nome é Danilo Oliveira Rodrigues de Lima, como
foi anunciado aqui. Eu sou advogado de Recife e trago para vocês uma exposição sucinta sobre o tema e de acordo com o que nós vemos lá em Pernambuco e percebemos que é uma coisa que atinge o Brasil inteiro. A divisão A Terra, o Homem e a Luta, eu me inspirei nos sertões de Euclides da Cunha, já para dar esse caráter de como o Brasil é diferente e como as terras de marinha e os bens da União atingem diversas partes do nosso país. Aqui está o início. Qual a origem dos terrenos de marinha? As ordenações filipinas, em 1603, foram criadas durante a União Ibérica. Foi um período de exceção em que os reinos de Portugal e Espanha foram unidos. E nessas ordenações já se reconhecia a propriedade da coroa sobre o sal. E também sobre as terras nas quais se preparava o sal. Daí já vem a questão da influência das marés, porque, em tese, onde a maré chegava, poderia haver sal e, portanto, poderia ser de interesse da coroa. Isso é o início de tudo. Nessas ordenações não existia ainda o conceito de terreno de marinha, o conceito físico não era definido. Esse aí é o início do Instituto. A primeira definição dos terrenos de marinha vem com o aviso de 13 de julho de 1827, que diz que é um espaço de terreno que propriamente se chama marinha, é aquele que se compreende em 15 braças, tendo cada braça 2,20 metros, entre a terra firme e o bater do mar nas águas vivas. E aí se chega aos 33 metros atuais. A lei orçamentária de 15 de novembro de 1831 foi a primeira que criou o referencial deste ano, de 1831, que até hoje está em vigor. E ela também instituiu um início de problema de domínio entre União e município, que hoje já está pacificado, porque os terrenos de marinha são bens da União. Mas foram criados, portanto, em 1827 e 1831, após a independência do Brasil. São um instituto genuinamente brasileiro, criado pelo direito administrativo. O conceito atual dos terrenos de marinha está no Decreto-Lei 9760 de 46. Então, a gente vê aqui que são terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, da posição da linha do pré-mar médio de 1831, os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. E também os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. Esse, portanto, é o conceito atual. Na norma técnica da SPU, que estabelece a forma de demarcação dos terrenos de marinha, que é essa orientação normativa GAD 002, está dito lá que os terrenos de marinha são terrenos enxutos e que os terrenos de marinha são demarcados a partir da configuração do litoral no ano de 1831. Portanto, os terrenos de marinha não se confundem com praias marítimas ou fluviais, também não se confundem com ilhas oceânicas ou ilhas fluviais, tampouco com manguezais, restingas, áreas alagadas, margens de rios, maceiós ou canais. Nada disso, por definição, é terreno de marinha. Tem que ter a referência da medição a partir da linha do pré-mar médio de 1831. Então, quem é o atual proprietário dos terrenos de marinha? Está lá na Constituição Federal, muito simples. São bens da União, tanto os terrenos de marinha quanto os seus acrescidos, que eu vou poupar os senhores, porque tem grandes especialistas no tema que vão falar mais dessa parte física. E a demarcação e a gestão desses bens cabe à Secretaria do Patrimônio da União, que é um órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Já foi a Delegacia do Patrimônio da União, Diretoria do Patrimônio da União, e hoje é a Secretaria.
qual a destinação do terreno de Marinha? Por liberalidade, eu não quis entrar muito no princípio, qual era a destinação inicial, porque, para mim, é uma questão patrimonial. Então, a regra da destinação do terreno de Marinha é um bem público dominical da União, nos termos do Código Civil e do Código de Águas. Portanto, é um patrimônio imobiliário disponível nos limites da lei, que não se caracteriza como bem de uso comum do povo, nem de uso especial para prestação de serviços públicos. Não é o terreno de Marinha, ele não existe para ser um local onde se presta serviço público. Tampouco ele é um bem de uso comum do povo. Não é isso. A exceção, sim, é um bem público de uso especial, quando ele está sendo utilizado nos serviços da administração e nos serviços públicos em geral. Por exemplo, um tribunal, uma sede de um tribunal que funcione numa área de terreno de Marinha, como tem muito lá em Pernambuco, ou um hospital, uma escola, enfim, todos esses prédios públicos, quando situados em terrenos de Marinha, tornam o terreno de Marinha um bem público de uso especial. Então, por sua natureza típica patrimonial, os terrenos de Marinha não se destinam, volto a dizer, por sua natureza, à defesa da costa marítima, não é tampouco para a defesa ou preservação do meio ambiente, também não é isso que define o que é terreno de Marinha, a sua natureza não está vinculada a isso. Também não está vinculada à garantia do acesso da população à praia, ao mar ou aos rios. Esse acesso está garantido na Lei de Gerenciamento Costeiro. Então, não é necessário existir o terreno de Marinha para que seja garantido o acesso. Que fique claro essa questão. Portanto, por sua natureza típica patrimonial, os terrenos de Marinha são bens que se destinam a gerar renda para a União, legitimamente, pois são bens da União, e a serem utilizados em suas políticas públicas excepcionalmente. E aí eu faço um corte, porque eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra em 2005, que é uma ilha. Eu estudei lá em Oxford, e no meio do curso de Direito eu passei quase um ano lá. E também fui para Portugal, fui para a Argentina e vi como é que o legislador estrangeiro trata a matéria. O que é que acontece? Os terrenos de Marinha são uma criação genuinamente brasileira, do direito administrativo brasileiro. É como a jabuticaba, citando um caso recente. Só tem aqui. Então, a opção mais usada pelo legislador estrangeiro é uma limitação administrativa costeira. Ou seja, não é uma propriedade de um ente público que vai garantir um eventual afastamento entre o mar e o início das construções, ou o tipo de construção que vai ser edificado na área, não necessita, e não é assim nos outros países, por excelência. E aqui eu cito Portugal e a União Europeia. Existe uma servidão pública com limitações, mas não o domínio. Na Argentina e no Chile, igual. Na Inglaterra, na Nova Zelândia e na Austrália. Na África do Sul, Singapura e Indonésia. E nos Estados Unidos, se é um caso à parte, mais liberal, obviamente, lá até as praias podem ser particulares. Que, obviamente, não é possível no Brasil, porque as praias são bens de uso comum do povo. Aqui, a parte do homem, como eu disse, eu dividi a terra, o homem e a luta. E aí o homem e a mulher, obviamente. O foreiro, como é que é a relação do homem com essa terra? O foreiro hoje só corresponde a 30% dos casos. Muita gente confunde o regime de ocupação com o regime de aforamento. E são bem distintos. O foreiro que, segundo informações que obtivemos, e por dever de lealdade devo dizer, a SPU sempre, o nosso relacionamento sempre foi de alto nível, técnico,
E agora essa informação não está disponível. O número de foreiros e o número de ocupantes, eu não encontrei. Mas, por informações, eu soube que era 30% dos casos no regime de aforamento. O aforamento é o quê? No aforamento, o foreiro ele tem um direito real sobre o imóvel. Ele tem um domínio útil, que equivale a 83% da propriedade, e a União só fica com 17% desta mesma propriedade. Ou seja, o foreiro é mais dono do imóvel do que a União. E esse direito é adquirido mediante contrato. Então, a União tem que fazer um contrato, que é o título, que vai dar esse direito ao foreiro. O foreiro pode receber esse título de forma gratuita ou onerosa, ou pagando a União para adquirir, ou gratuitamente na forma da lei. O foreiro paga 0,6% de foro anualmente e paga o laudêmio de 5% nas transferências onerosas. Então, no regime de aforamento, o que é bom? O foreiro tem um título, ele pode dar o imóvel em garantia hipotecária e o ocupante não. O foreiro, caso seja extinto o aforamento, é indenizado em 83% do valor do terreno. O foreiro paga menos do que o ocupante, que paga 2% ou 5% ao ano. O foreiro só paga 0,6%. E pode constituir direitos em favor de terceiros. Então, não é à toa que o aforamento foi a forma que a Constituição da República escolheu para ser a regra de utilização dos terrenos de marinha. Mas estamos vendo que é a exceção. Hoje, só 30% tem um aforamento. Porque na Constituição está dito, a enfiteuse, como é também chamado aforamento, continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa de segurança a partir da orla marítima. Aqui vem o caso do ocupante, que é o outro instituto mais utilizado. Esse é, a meu ver, um ponto que merecia uma atenção especial. Porque o ocupante ele representa quase 70% dos casos em relação aos terrenos de marinha. É inscrição de ocupação que se tem, não se tem nenhum título sobre o imóvel. Então, além de não ter título otorgado pela União, e eu estive aqui na última audiência pública em que a senhora secretária do Patrimônio da União, doutora Cassandra Nunes, bem falou que a SPU vem se empenhando em otorgar títulos para comunidades ribeirinhas e para situações de pessoas de baixa renda, mas, por outro lado, 70% dos imóveis que continuam em regime de ocupação permanecem sem título. O ocupante permanece sem título. Então, a ocupação ela é precária, é uma situação de fato, ela é resolúvel a qualquer tempo que a União quiser cancelá-la, e ela gera a obrigação de pagamento um pagamento anual da taxa de ocupação, que equivale a 2% do valor do imóvel ou 5% do valor do imóvel. Ou seja, ela não gera direito, nem sobre o terreno, nem a indenização por benfeitorias, nem gera direito adquirido ao aforamento. O ocupante não tem nada, meus senhores. Não tem nada. Ele tem a obrigação de pagar a taxa de 2% ou 5%, e, além disso, ainda é cobrado num laudêmio que me parece desproporcional, porque o laudêmio cobrado do ocupante é o mesmo do foreiro, que tem uma situação jurídica muito mais robusta, como a gente viu. Então, aqui está o regramento do regime de ocupação, que confirma isso que eu estou colocando, e que diz que os atuais ocupantes sem título otorgados ficam obrigados ao pagamento anual da taxa de ocupação. Quem paga a taxa é porque não tem título. E a inscrição e o pagamento da taxa não importa em absoluto no reconhecimento pela União de qualquer direito de propriedade do ocupante sobre o terreno ou ao seu aforamento. Nem mesmo o direito a converter ocupação em aforamento se tem. Então, o Decreto-Lei de 1561 de 77 ainda chega a dizer que a ocupação terá sempre caráter precário, não gerando para o ocupante quaisquer direitos sobre o terreno ou a indenização por benfeitorias realizadas. Então, mesmo se o sujeito tiver uma casa no regime de ocupação e, por um motivo, lógico que isso é muito excepcional, a União necessite do imóvel de retomar, ela não tem a obrigação de sequer indenizar
essa benfeitoria é feita pelo ocupante. E a taxa de ocupação, como nós vimos, ela é mais onerosa do que o foro. E aqui entro na última parte da exposição, que é a luta. Isso aqui é na costa marítima de Natal, no Rio Grande do Norte, em que o mar está avançando sobre o continente. Um conflito sobre a demarcação. Na orientação normativa da SPU, está colocado que, na constatação da existência de avanço dos mares ocorrido após 1831, tomar-se-á como linha básica para a demarcação da LPM a linha que coincidir com o batente das ondas, abstraindo-se os referidos avanços. Ou seja, pela norma técnica da SPU, vai haver uma abstração dos avanços dos mares que ocorrerem a partir de 1831. Obviamente, isso aqui conflita com a lei que nós vimos, que dizia que o terreno de marinha é demarcado a partir da linha do pré-mar médio de 1831. Não há como se abstrair os avanços para demarcá-los. E isso aí gera muita distorção em relação a título, propriedade, posse e outras coisas. Em relação ao processo de demarcação, que é um processo administrativo, ele também gerou uma questão que foi, inclusive, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que é a SPU, na verdade a administração, ela fez várias demarcações sem notificar pessoalmente as pessoas situadas naquele trecho territorial. Então, o que é que acontecia? Como ouvi na última audiência pública, eu estive aqui como ouvinte, de fato, as pessoas não sabiam que estavam em terreno de marinha. Quando iam fazer uma venda dos seus imóveis, tidos como próprios, descobriam que estavam em área de marinha, porque não foram notificados. E aí eram obrigados a um pagamento retroativo da taxa, ao laudêmio e etc. E o projeto de lei atual, ele melhora isso, porque ele cria audiências públicas para antes do início da demarcação. Ele também nivela as alíquotas em 2%, não fica mais uma alíquota de 2% ou 5% para as ocupações, tudo fica 2%. Isso é um avanço. Mas essa medida do Supremo não veio à toa. Era porque havia desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. Porque o Supremo disse que ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa o convite aos interessados por meio de edital para subsidiar a administração na demarcação da posição das linhas do pré-mar médio do ano de 1831, uma vez que o cumprimento do devido processo legal pressupõe a intimação pessoal. Então, o Supremo, com base nisso, vem anulando diversas demarcações realizadas. Aqui eu trago um caso concreto do litoral sul de Pernambuco, de um imóvel que está, se vocês podem ver, essa linha tracejada amarela é o limite da propriedade. Ela está à beira-mar, de uma praia belíssima no litoral sul de Pernambuco, próxima de Porto de Galinhas. E esta linha amarela aqui é a linha que separa o que é terreno de marinha do que não é. Isso aqui é o mar, tá certo? Foi feita uma perícia judicial no imóvel para aferir a demarcação dos terrenos de marinha. E a linha do pré-mar médio de 1831, é essa primeira linha aqui escura, aqui dentro, ela está, como se vê nessa foto aqui do Google, isso está no laudo pericial, num processo, dentro do mar. E essa LTM, que é a linha que separa o terreno da união dos imóveis próprios, também está dentro do mar. Pasmem, senhores. A demarcação neste imóvel, em 2006, tinha encontrado 24.546 metros quadrados de terreno de marinha neste mesmo imóvel. É um imóvel de 40 mil metros quadrados, 4 hectares, só são 4 hectares, e a União tinha encontrado 24.500 metros quadrados dele. Historicamente, esse terreno, e eu tenho todos os documentos, ele tinha 2.600 metros na área
só na beira-mar. E a SPU, quando foi redemarcar, certamente por algum equívoco técnico, aumentou em 10 vezes a área. E a perícia mostrou que não só não tinha a área histórica, como não tinha nada. E foi pronunciada a propriedade plena dos antigos ocupantes sobre a área, afastando, portanto, o domínio da União, com base em um processo judicial. Inclusive, eu fui procurado pela Corregedoria Geral da União e nós fornecemos todos os documentos para eles. Aqui está um caso também que me chamou a atenção. Os aumentos galopantes do valor da taxa de ocupação anual. Eu cito aqui um caso real. Um aumento de mais de 1000%. O senhor José Germano da Silva Filho, ele é motorista, me autorizou a falar no nome dele, tem um salário em 2013 de R$ 1.256 e um lote de 393 metros quadrados em que ele divide com a irmã uma casa na favela Entrapuz. O deputado João Paulo e o deputado Chaves devem conhecer, próximo ao Shopping Recife. O valor da taxa em 2005 era R$ 499 e até aí vinha sendo quitado por esse ocupante. Em 2006 a taxa foi para R$ 5.300. Em 2007 foi para R$ 7.600. Em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 continuou em R$ 7.600. Em 2013 foi para R$ 10.039. Curioso, o senhor José Germano me procurou porque ele foi pedir a isenção na SPU, de acordo com a lei. Existe uma lei que garante isenção para quem ganha até 5 salários mínimos. Não paga taxa, não paga furo. Qual é o problema? A SPU diz, pague todas essas taxas, quite seus débitos e nós lhe damos a isenção. Me parece que é contraditório. Se uma pessoa ganha R$ 1.256 por ano em 2013, e em 2013 está sendo cobrado em 10 mil, tem que quitar para poder gozar da isenção, me parece bem contraditório. E, mais ainda, o valor do IPTU, do imóvel, R$ 610. O valor de avaliação do terreno desse cidadão é um cubículo. Eu não trouxe fotos por conta do tempo, mas tenho. R$ 16.900, de acordo com a planta do IPTU, do município do Recife. Na SPU ele está avaliado por 500 mil, já que a taxa em 10 mil ela equivale a 2%. Então, de 500 mil para 16, tem uma diferença grande. Outras questões que acontecem. Cancelamentos de inscrições de ocupação. Dada a sua precariedade, o ocupante está sujeito a isso. A União pode necessitar do imóvel e cancelar a inscrição e retomar o imóvel. Ela faz isso quando há interesse público. A cobrança de laudêmio de 5% sobre a transferência de mera ocupação. Lembrando que a ocupação não é direito. O foreiro paga 5%, tem um direito amplo. O ocupante não tem nada e paga os mesmos 5% de laudêmio, sem título prévio. A inexistência do direito de converter a ocupação em aforamento, porque depende da conveniência da União. Se a União não quiser conceder o aforamento, ela não concede, mesmo que haja a chamada preferência ao aforamento. A preferência não é direito. E também o alto custo dos aforamentos onerosos, que é como se comprar 2 vezes o mesmo terreno. Aqui tem uma outra questão que eu quero colocar, que a Lei 9784/99 foi a lei que instituiu o processo administrativo e regula o processo administrativo no âmbito federal. 5 anos após a sua vigência, a gente chega em 11 de março de 2004. E o que é que acontece? O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. A questão é, se a SPU hoje vier a demarcar os terrenos, de acordo com a lei do processo administrativo, que regula o processo administrativo demarcatório, não vejo como os atos novos
prejudicarem os atuais ocupantes e foreiros, ou seja, ampliarem as áreas da União. Poderia ser para diminuir, para ampliar não. E isso com base na própria lei que regula o processo administrativo e se aplica ao processo demarcatório. Aqui fica uma questão que a gente sente no dia a dia como advogado. Advogo para pessoas físicas, principalmente, mas também para pessoas jurídicas, no setor hoteleiro, setor portuário, indústria. E a gente vê aqui, se fosse aumentado essas isenções de pagamento para quem ganha até 10 salários, para idosos maiores de 70 anos, que são muito atingidos também com esse pagamento das taxas, para microempresas e empresas de pequeno porte, favorecendo o setor produtivo, e também garantir o direito adquirido ao aforamento. Porque esse é o regime que a Constituição escolheu para a utilização dos terrenos de marinha. E não existe previsão legal. Depende da conveniência da União, quando a União quiser. Aí aqui, encerrando, espero que no tempo, me fez lembrar aqui o livro O Leopardo, de Lampedusa, que é um clássico da literatura italiana, em que um príncipe da casa Salina, que também me lembrou, porque os terras de marinha vêm do sal, ele diz, é preciso que tudo mude para que as coisas fiquem como estão. Obrigado, meu senhor. Obrigado, Danilo. Antes de passar para o doutor Obed, aproveitando o quórum da sessão, há 2 requerimentos em mesa de pedido de informação e eu vou lê-los os 2. Parabéns, Danilo. Para aprovação em conjunto. O requerimento número 5 do deputado José Chaves requer que seja encaminhado pedido ao senhor ministro de Estado da Fazenda para que, por intermédio do Dr. Jorge Rachid, secretário da Receita Federal do Brasil, sejam remetidos a esta comissão especial dados sobre a arrecadação de receitas patrimoniais nos exercícios 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. A título de ocupação, foro, laudêmio e multas administrativas oriundos de terreno de marinha e seus acrescidos. E o requerimento número 6, também do deputado José Chaves, que requer ser oficiado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na pessoa da doutora Miriam Belchior, Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria de Patrimônio da União, vinculada àquela pasta, na pessoa da titular, doutora Cassandra Maroni Nunes, para encaminhar a esta comissão especial dados orçamentários sobre a estimativa de valor da remissão dos débitos patrimoniais constantes do artigo 10º PL 5627/2013 e a estimativa de arrecadação com a autorização de passagem onerosa prevista no artigo 4º do mesmo projeto de lei e com a cessão onerosa de espaço físico em águas públicas prevista pela portaria número 404, de 28 de dezembro de 2012, da SPU. Alguém quer se manifestar sobre os requerimentos? Só para registrar, depois que chegar essas informações, colega José Chaves, a gente poderia solicitar alguns municípios a título de comparação. Por exemplo, você vai pegar lá de São Luís, vamos pedir para o prefeito também enviar um relatório para toda a arrecadação que ele teve naquela região, para a gente fazer uma comparação e mostrar para a população, para a sociedade, o quanto que está a tributação hoje, que a gente chama de bitributação, como é que está hoje o nível dela. Então, vai ser muito importante aí, boa iniciativa. Parabéns. Aqueles que forem a favor dos 2 requerimentos permaneçam como... que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos em frente, então, com a palavra, doutor Obed Pereira Lima, professor da Universidade do Rio Grande. Obed, o Danilo ocupou 26 minutos. Eu não quero ser cri-cri no tempo, mas vamos trabalhar aí 20 a 25 no teto. Ah, tá. Embora a contribuição muito valiosa. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, demais autoridades componentes desta mesa, senhoras e senhores aqui presentes. Eu li o projeto de lei do qual estamos tratando
e senti que nele faltava alguma coisa. E essa coisa não é nada mais, nada menos do que a coisa fundamental neste projeto de lei. Ele está focalizando apenas questões arrecadatórias, que é a grande preocupação da SPU. A propósito, tem aqui algum representante da SPU, porque eu gosto de rezar sempre missa de corpo presente, para falar diretamente. Chefe de gabinete, prazer. Então, eu me debrucei sobre este projeto de lei e verifiquei que nele está faltando uma coisa muito importante. Ele não abordou o problema fundamental que existe nos terrenos de marinha. Quando se fala em terrenos de marinha, só se fala em problemas. Problemas, seja de valores arrecadatórios, que sempre são muito elevados, seja sob o ponto de vista da perda da propriedade, que a maioria da população brasileira, ao tomar conhecimento que a sua propriedade passou a constituir bem da União, a SPU não deixa com muita clareza para o proprietário particular de que ele perdeu a faixa territorial. A faixa territorial passou a ser bem da União. Ele ficou proprietário apenas das edificações, das benfeitorias que ele construiu. E a SPU dirige-se ao antigo proprietário e diz, olha, eu deixo que você utilize as suas benfeitorias que você construiu, desde que me peça, faça um requerimento para formalizarmos um contrato, e desde que você me pague anualmente uma taxa de ocupação, que no valor atual é 5% do valor do terreno. E no caso de Laudêmio, é o valor do terreno mais o valor das benfeitorias. Então, o doutor Danilo deixou com muita clareza, com muita propriedade aqui, a exposição sobre estes aspectos. E, inclusive, eu valho-me destas suas colocações para acelerar a minha explanação, que não é tão curta assim, mas eu vou me aproveitar do que ele já falou e vou passar ligeiramente acima dos assuntos que ele já tratou aqui. Vamos ver, então, que problema é esse fundamental ao longo desta explanação. Por favor, aqui o secretário colocou a exposição que não é a minha. A primeira lâmina é a minha. Deixa eu ver. Não, essa não é a minha, não. A minha é essa aí. Agora, essa aí. Essa aí. Vamos então começar abordando o problema, definindo o que são terrenos de marinha. De acordo com o Decreto-Lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946, diz lá o seu artigo 2º, são terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte de terra, da posição da linha do pré-mar médio LPM de 1831. Grifei. 33 metros a partir da linha da pré-mar média de 1831. O que é isto? O que é que esta linha da pré-mar média do ano de 1831? A lei é clara. Este artigo é claro. Ali ele não fala de ondas, dinâmica de ondas, ele não fala absolutamente em qualquer outro parâmetro para se fazer a demarcação do terreno de marinha. Exclusivamente, linha da pré-mar média do ano de 1831. E o que é essa linha de pré-mar média? Vamos ver mais na frente como é que se chega ao cálculo dessa linha e daquela época.
Então, os terrenos de marinha são aqueles que ficam situados, medidos segundo esse procedimento, situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. Também grifei margens de rios e lagoas. É hábito da SPU, onde vê um rio desembocando no mar, vai ali e mede terrenos de marinha. Entende ela que está fazendo correto. Por quê? Porque ali está dizendo, situados na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. Aqui nós temos um decreto-lei. E, de acordo com a hierarquia das leis, um decreto-lei não tem força sobre uma lei maior, que, no nosso caso, a nossa lei magna, a Constituição Federal. Lá no artigo 20, inciso 7 da Constituição, diz que, não fala de terrenos de marinha, são bens da União, as margens de rios e lagoas. Veja bem, tem uma ressalva em cima disso. As margens de rios e lagoas, desde que se encontre em terreno de seu domínio. A Constituição faz essa ressalva, para que uma margem de rio e lagoa seja bem da União, ela diz que, obrigatoriamente, tem que estar sobre um território, sobre um terreno de bem da União. Aí sim, pode a SPU chegar ali e fazer demarcação de terrenos de marinha. Se não houver um outro titular proprietário daquele terreno. Os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés. E a influência das marés é medida pela oscilação periódica de 5 centímetros, pelo menos, do nível das águas que ocorre em qualquer época do ano. Então, subindo a calha de um rio, ao longo desse rio, à medida que vai subindo a calha, a influência da maré vai diminuindo, porque ela tem uma amplitude lá na foz. À medida que vai avançando na calha do rio, aquela amplitude vai diminuindo, vai chegar a um ponto em que uma seção transversal ao rio, até onde houver uma influência, uma oscilação de 5 centímetros, periódica, naturalmente, a partir dali para a foz, podem ser medidos os terrenos de marinha. Para cima, não pode mais medir. Vou mostrar aqui para todos os senhores e senhoras um exemplo de um caso real. Aqui nós temos a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, lugar onde eu moro. Eu moro aqui, no centro, mais ou menos nessa área aqui, a umas 8 quadras da beira da praia. É uma área densamente urbanizada. É um balneário muito concorrido em todo o estado do Rio Grande do Sul. Junta gente, a população fixa durante o ano todo é de 35 mil habitantes. Na época de temporada de verão, a população sobe para 200 mil habitantes. Inflaciona. Então vejam que isso aí, a SPU chegou lá e viu esse rico filé. Vamos aproveitar a situação. Vamos fazer demarcação de terrenos de marinha aqui nessa zona, nesta praia. E fez. Mandou seus técnicos lá na localidade e ali ela lançou esta linha vermelha aqui, prestem atenção, LPM de 1831 da SPU. Vejam que a distância 7 quadras daqui da beira da praia até onde chega aquela linha. E qual é esse valor? 765 metros. E aqueles 33 metros, para onde é que foram? Toda essa área à direita, ou para o lado do mar, é considerada, então, terreno acrescido de marinha. Terreno de marinha é somente o contido naquela faixa que ali está. Depois de homologada a LPM de 1831, a SPU declara que a demarcação foi feita por um ato administrativo perfeito e acabado. Muita perfeição nisso aí, não é? Avançar 765 metros
terra adentro e dizer que foi um ato administrativo perfeito e acabado. Diante de tal postura, fica aqui um tema para reflexão. Qual a sensação que acomete uma pessoa ao tomar conhecimento de que sua propriedade foi tomada pelo governo? Foi tomada, esta que é a realidade. O território foi tomado. SPU passa a ter o domínio pleno sobre a propriedade. O usuário, ocupante ou foreiro, é apenas dono de uma concessão de uso dos imóveis que construiu sobre aquele terreno. Ele apenas utiliza aquele imóvel. Ele realmente perdeu a sua propriedade para a União. Outro exemplo que eu tomei para mostrar para os senhores. Aqui, Rio de Janeiro. Aqui é o bairro de Neves, em São Gonçalo, Baía de Guanabara. Um empreendimento imobiliário foi feito aqui nessa área, junto ao supermercado Carrefour, aqui. Aqui nós temos um conjunto, bloco de 4 apartamentos, 4 blocos de apartamentos, distante da margem 282 metros. A altitude da área, 6 metros acima do nível médio do mar. A parte frontal dos blocos da área edificada ficou a 413 metros, também na altitude de 6 metros, que é a altitude da área. Pré-mar bem elevada essa, né? Que sobe 6 metros e depois ainda permite que sejam feitas construções para uso. Esse empreendimento foi feito com investimento do PAC, Minha Casa Minha Vida, através da Caixa Econômica Federal. Os compradores destes imóveis foram pagando as prestações mensais. A construção começou a ser feita. Faltando 6 meses para a incorporadora entregar os apartamentos, chamou a todos os compradores e disse: olha, essa obra foi construída sobre um terreno bem da União, terreno de Marinha. De acordo com a notificação que eu tenho da SPU, cada comprador deverá pagar um laudêmio de 5% sobre o valor de cada imóvel. Então, vejam, cada apartamento, com o valor médio de R$100 mil, 5% sobre 100 mil, R$5 mil. Cada contribuinte, cada comprador, tinha que pagar no mínimo R$5 mil de cada apartamento. 288 apartamentos, simplesmente levando a uma cifra de R$1.440.000, somente para que o comprador pudesse receber o apartamento. Em um bem da União, declarado nessas circunstâncias. Está sobre bem da União. Desculpa, voltou. Então, aqui nós temos a área onde foi construído esse bloco, uma elevação, a prova da elevação que existe aqui no terreno. Escavações feitas, olha aqui, escavações no terreno natural, mostrando que ali não houve aterro de área alagada. Ali estão ocorrendo escavações para fazer terraplenagem, nivelar o terreno e fazer construções. É assim que a SPU faz para demarcar os seus terrenos de marinha. E o fato da LPM ser referida ao ano de 1831, desculpe, referida ao ano de 1831, por quê? Porque no ano de 1831, o governo, na ocasião, o governo imperial, queria construir o porto do Rio de Janeiro. Queria conhecer o comportamento da maré, para poder calcular a altura dos pisos do cais, a altura dos pisos dos armazéns, para evitar que, com a subida da maré, as águas invadissem os armazéns. Precisava conhecer o comportamento da maré na Baía de Guanabara. Então, pela primeira vez na América Latina, foi instalado um marégrafo na Praça 15, e aqui está a prova deste marégrafo que foi instalado, o maregrama. Este rolo de 65 metros de comprimento,
um formulário contínuo, ele está bobinado aqui e arquivado na memória histórica da DHN, no Rio de Janeiro, onde aqui nós temos o maregrama do ano de 1831, no Rio de Janeiro. Esse maregrama tem os registros diários, contínuos, conforme mostra aqui essa fotografia que eu tirei de cima, mostrando aqui, em um determinado momento da pré-mar, 1,32 m. Em outro momento, 1,20 m. E assim a oscilação da maré ao longo do tempo. E a data que vemos aqui, 27 de outubro de 1831 DC. Estas anotações eram feitas pelo operador do marégrafo. Com que finalidade? Estabelecimento da escala entre a representação da figura no papel e a realidade. Porque lá junto ao marégrafo foi colocada uma régua graduada em centímetros, onde o operador ia lá, sempre em horas marcadas, e fazia as suas anotações. A altura da pré-mar, por exemplo, anotava na caderneta e depois trazia este valor e lançava no maregrama. Esse maregrama está todo assim, com esse registro. É a prova documental de que as pré-mares se referem ao ano de 1831, porque foi nessa época que foi estudado pela primeira vez o comportamento da maré na Baía de Guanabara. Calculados os elementos da maré, pré-mares máximas, pré-mares médias, nível médio, níveis mínimos, os engenheiros puderam, então, calcular as alturas das cotas dos pisos, lá no caso do Rio de Janeiro, e também possibilitar a entrada e saída dos navios com segurança da Baía de Guanabara. O navio entra descarregado, vinha buscar produtos, carregava. Se ele não tivesse uma consciência até quando deveria carregar e baixar o seu calado, ele iria encalhar. Só ia poder sair na hora da maré alta. Então, essa foi a finalidade do cálculo desse maregrama. Mas o administrador lusitano teve uma ideia brilhante. Vamos aproveitar essa pré-mar média, o cálculo da pré-mar média que foi feito nesse estudo, e vamos agora passar a adotar o cálculo dessa pré-mar média, o nível dessa pré-mar média, lá no Rio de Janeiro, para toda a costa brasileira. Então, em qualquer local que venhamos a fazer a demarcação dos terrenos de marinha, vamos utilizar esse nível médio. E assim ficou consagrado o nível médio da pré-mar média, o nível das pré-mares de 1831, consagrado até os dias de hoje. O fenômeno da maré e o modo de sua medida. A maré é um fenômeno relacionado somente com o Sol, a Terra e a Lua orbitando em torno da Terra. Observe aqui, a massa líquida em torno da Terra vai variando a sua altura de acordo com a posição desse sistema, Lua, Sol e Terra, onde temos, então, as pré-mares e baixa-mares. Pré-mar, baixa-mar, baixa-mar, pré-mar, e assim sucessivamente. Para se medir esse fenômeno, vamos instalar em terra uma régua graduada, cujo zero está referido a um marco testemunho colocado em terra, na superfície, fixo, chamado de marco testemunho ou referência de nível, RN, abreviadamente. Se alguém chegar e destruir essa régua, em qualquer momento é possível reconstituí-la. Por quê? Porque a partir deste marco, nós sabemos qual é a altura do zero da régua. Simplesmente vai lá e coloca uma nova régua. Então, esse é apenas o modo de como se fazem as medidas e o estabelecimento das marés. O resultado destas observações vai dar nisso que temos aqui. Nível médio, este que passa aqui na altura média desse maregrama. O que está acima, tudo que está acima do nível médio é chamado de pré-mares. Tudo que está abaixo deste nível médio é chamado de baixa-mares. E isto é calculado tudo em função de um plano horizontal chamado zero hidrográfico.
que é este plano correspondente à média das mais baixas pré-mares, ou mais baixas baixa-mares ou baixa-mares de Cisídia. O processamento dos dados é feito utilizando-se fórmulas matemáticas. Não tem nada de presumido aqui. Utilizando-se fórmulas matemáticas, parece complexa, mas não é. Isso aqui é uma aplicação da lei da gravitação universal de Newton. A matéria atrai a matéria na razão direta das massas e inversamente ao quadrado das distâncias. Aqui nós temos, então, nesta fórmula, logo no primeiro termo, essa letra grega aqui, indica a altura da maré em qualquer instante. Em seguida, temos os elementos correspondentes aos astros envolvidos. L de Lua, T de Terra e D de distância. Aqueles elementos da lei de Newton, da gravitação universal. Os outros elementos dessa fórmula matemática estão relacionados com o quê? Φ, letra grega Φ, e letra grega delta. Letra grega Φ representa a latitude do lugar onde está sendo feito o estudo das marés. E a letra grega delta indica a declinação do astro envolvido neste cálculo. Se no caso é a Lua, L de Lua, delta vai ser referente à declinação da Lua. Portanto, temos os elementos relacionados aos astros para se calcular a interação gravitacional entre estes elementos. E aqui nós temos a variação aqui com 3 períodos, um período longo, um período diurno e um período semidiurno. Por quê? Porque aqui no nosso Atlântico Sul ocorrem 2 pré-mares e 2 baixa-mares em cada 24 horas. Ou seja, um ciclo a cada 12 horas. Daí nossas marés serem de período semidiurno. Com as constantes harmônicas obtidas pela análise, é feita então a retrovisão da pré-mar média para o período desejado, no caso, ano de 1831, utilizando-se um software para microcomputadores, que no caso o programa que a DHN usa é o chamado PACMA 2000, que foi desenvolvido pelo almirante Alberto dos Santos Franco, falecido ano passado, e foi uma das maiores autoridades em marés no mundo, principalmente marés de águas rasas. Foi professor na USP, na escola técnica lá da USP, na área de marés, oceanografia. E aqui, então, a fórmula matemática que possibilita fazer a projeção para o futuro ou para o passado, baseado nas constantes harmônicas calculadas por esta fórmula aqui. Então, tendo as constantes harmônicas, vai para frente, vai para trás, vai para qualquer época para se fazer o cálculo dos elementos da maré. Portanto, aquela linha de pré-mar média do ano de 1831, que era um mistério, hoje não é mais mistério. Hoje é possível determinar essa linha para qualquer local da costa brasileira. Uma coisa muito interessante também que tem que ser levada em consideração. Até 1990, o homem não tinha consciência de que o nível médio do mar oscilava. Até 1990, o homem tinha o nível médio do mar como sendo um nível constante. Por que isso? Porque com o advento dos computadores, desenvolvimento da informática, que veio somente de 1990 para cá, é que possibilitou computadores fazerem grandes cálculos, grande quantidade de massas de cálculos, com uma rapidez enorme. Foi quando o homem descobriu, então, utilizando dados de marés acumulados ao longo do tempo, comparando ano a ano, verificou que o nível do mar vinha subindo. O mesmo ele fez a pesquisa, onde é que estava a raiz disso. Começou, então, observando a temperatura global e verificou que em 140 anos a temperatura no nosso planeta variou de menos 0,4 até mais 0,4, ou seja, valor absoluto, né? Valor da variação da temperatura ao longo do tempo. Variou de 8 décimos de graus Celsius ao longo de 140 anos. Isso trouxe uma repercussão
na temperatura das águas do oceano. E como sabemos, quando uma água se aquece, ela dilata, ela aumenta de volume. O que é que está acontecendo? Acontecendo a mesma coisa nos nossos oceanos a nível global. Então vejam que até aqui, 1850, o nível do mar vinha mais ou menos estável. Isso em várias partes do mundo, em Amsterdã, em Brest e Swinhurst. Nesses locais, onde foram feitas essas observações, tem aqui uma coincidência, ou não. Vejam que o nível médio dos mares começam a subir anualmente a partir de 1850. O que é que nós temos em 1850? Início da Revolução Industrial. Invenção da máquina a vapor. E vai por aí uma série de benefícios que a humanidade conquistou na Revolução Industrial. O desmatamento foi trazendo, então, o aumento da temperatura ocasionando o aumento da temperatura das águas do mar e, consequentemente, o aumento do nível médio do mar. Então, está aqui provado, durante todos esses anos, aqui durante 300 anos, por esse órgão pesquisador. No Brasil, o Almirante Franco utilizou, durante 19 anos, dados da estação maregráfica em Santos, é uma estação da USP, de 1971 até 1989. Estão aqui todos os anos. Vejam que aqui nós temos uma linha de tendência ascendente, mostrando que o nível médio do mar, subiu ao longo desses 19 anos em 37 centímetros. Utilizou também a estação em Cananéia, uma estação maregráfica. Durante 38 anos, está aqui a reta, a curva ascendente, a reta, dando um acréscimo de 38 centímetros em 38 anos. Resultado, comprovado está que o nível médio do mar vem subindo no nosso Atlântico a uma taxa de 38 centímetros por século. Isso não pode ser ignorado. Se o nível médio do mar vem subindo, o mar está avançando sobre a área terrestre. Se está avançando sobre a área terrestre, aquilo que era terrenos de marinha lá em 1831 vai ser encoberto pelas águas do mar. Isso vem ocorrendo e não está sendo admitido por pessoas que não conhecem o assunto, não é? Portanto, de 1831 até hoje, nós temos até a data em que foi feito esses estudos. ...129 anos, de 1960, que foi quando foi feita a observação maregráfica nessa estação. Portanto, eu tenho que me basear no ano do estudo. Retroceder a 1831 a partir daquele ano. Isso deu 129 anos, resultando em uma taxa de menos 49 centímetros para baixo. Então, temos que fazer o deslocamento da linha da pré-mar média do ano de 1960 para o ano de 1831. Aqui está ela, bonitinha, abaixo do nível médio local e abaixo do nível médio do IBGE, que é o nível médio oficial brasileiro. 29 minutos, tá? Chegou? 29 minutos. 29. Já 29 até agora? É. Quer que encerre aqui? Faz Fazer o fechamento? um fechamento de acordo com os Vamos dados fazer o principais. fechamento. Projetando aqui o relevo terrestre lá na orla marítima, nós vamos encontrar aqui uma superposição da oscilação do mar em relação à praia. Ora, vejam, se a linha da pré-mar média está mergulhada, terrenos de marinha, que são uma faixa de 33 metros, vai ficar tranquilamente também grande parte sob as águas.
Na minha pesquisa que eu fiz, lá em São Francisco do Sul, temos aqui, a SPU avançou 100 metros para o lado de terra. Qual foi o critério utilizado para a LPM da SPU? Usou a famosa linha de Jundu. Ela calculou como sendo a altura de 1,78 m. Vejam que ali está zero, a curva de nível de 0, de 1, de 2. Portanto, esta linha deveria ficar entre a de 1 e de 2. Curva de nível de 1 e 2 metros. Não, está exatamente aqui em cima. Linha de Jundu, que é a linha onde começa a vegetação nativa. Aqui também é a mesma coisa, o cálculo que eu fiz está aqui a linha da pré-mar média, a linha limite de marinha, e para a SPU, invadindo aqui as propriedades alheias. Em Recife, lá na praia de Boa Viagem, temos aqui 13 metros e 52 centímetros. A altitude para a qual foi calculado o valor da LPM de 1831, que foi para a SPU de 1 metro e 40 centímetros, quando na realidade o valor era de 10 centímetros. O que é que fez a SPU? Foi até a Avenida Bernardo Vieira de Melo, lá colocou um marco testemunho a uma altitude de 4 metros e a partir dali projetou a sua linha de pré-mar média de 1831 ao longo da avenida até chegar na foz do rio Jaboatão. E é assim que a SPU vem praticando a sua medição. A elevação do nível médio do Oceano Atlântico, que banha a costa marítima brasileira, resultou que nestes últimos 182 anos, a LPM encontra-se abaixo do nível do mar. Por isso, ela perdeu a sua eficácia, resultando que os terrenos de marinha estejam situados sobre os ambientes praiais. Como estas faixas ambientais são mutuamente excludentes, de acordo com a legislação em vigor, a faixa dos bens de uso comum do povo prevalece e a faixa de terrenos de marinha deixa de existir. Se deixa de existir, por que cobrar alguma coisa em cima de uma área que não existe? Essa é que é a grande questão que eu menciono. É a LPM de 1831 que hoje prova que a faixa de terrenos de marinha está mergulhada, está abaixo da linha do nível médio do mar. Consequentemente, terrenos de marinha sobre a praia. E estando sobre a praia, resultado, não pode competir com a área de bens comum de uso do povo. A insistência dos critérios praticados pela SPU podem ser considerados ilegais por contrariar a legislação em vigor. Ela não usa uma LPM de 1831. Ela usa uma outra coisa qualquer que nem sequer pode ser chamado de linha de pré-mar. Exatamente porque a SPU acredita que os seus atos administrativos e técnicos foram praticados em fiel obediência ao contido nas suas normas legais em vigor, que é a ONGAD 02 de 2001, indefere todos os recursos administrativos que os demandantes ingressam em seu sistema. Assim, a alternativa que resta é ingressar com ação contra a União na Justiça Federal, devidamente instrumentalizada com laudo pericial extrajudicial, comprovando técnica e cientificamente que as demarcações foram realizadas pela utilização de uma LPM, entre aspas, de 1831, fictícia, presumida, inadequada e, consequentemente, ilegal. Conclusões. Sendo as demarcações dos terrenos de marinha e seus acrescidos baseados em critérios impróprios e inadequados, levando a uma LPM de 1831 presumida e ilegal, porque desobedece ao que determina o artigo 2º do Decreto-Lei 9.760, de 46. As cobranças de taxas enfitêuticas de ocupações de laudêmios resultam também ilegais. Uma coisa leva a outra. Muito obrigado. Obrigado, doutor Obed. Suas contribuições são sempre muito preciosas. Concedo a palavra ao doutor Paraguaçu Héleres para suas manifestações. Depois, só num certo trecho do chão, tá? Mas no momento em que eu chamo. Senhores, boa tarde.
Agradeço ao deputado Célio Coimbra, presidente da comissão, pelo convite que me foi feito. A indicação que me foi feita pelo deputado Arnaldo Jordi. É a terceira vez que eu venho a essa casa. A primeira vez foi no Congresso, foi no Senado, e dela ficou uma frase do senador Jefferson Pérez. Ele disse, o terreno de Marinha era da minha cidade. Eu disse, o senhor não tem terreno de Marinha? Como? Tem 12 metros de desnível de água em Manaus. E eu disse, senador, lá é terreno marginal dos rios navegáveis. Que negócio é esse? Eu disse, este é um dos defeitos do projeto do senador Almeida Lima. E é defeito de todos os projetos que estão aqui nesta casa. São pelo menos 5. Do deputado Eliseu Padilha, de 96, deputado Lauro Carneiro, de 98, do senador Paulo Hartung, de 99, do senador Almeida Lima e do deputado Arnaldo Jordi, de 2011. Ou seja, porque as pessoas que redigiram estes projetos têm absoluta ignorância, no sentido mais amplo do termo, daquelas palavras que o professor Obed proferiu, ou seja, dados físicos que determinam o espaço geográfico aonde se exercerá o direito da União, ou seja, a sua jurisdição, porque estas pessoas não conhecem essa matéria, é que todas as leis chegam ao absurdo de revogar a lei de Newton. É exemplo disso Niterói, onde a LPM foi colocada em uma área de nível acima, nas duas lagoas. É exemplo disso o que o professor Obed mostrou agora, de 6 metros acima do nível do mar. Ou seja, o Congresso está mal assessorado para definir questões de natureza matemática, da qual resultam questões de natureza tributária. O governo federal só está interessado em tributo. Ele não está interessado em saber demarcar as terras que lhes dizem ser suas. Eu resolvi analisar este projeto apenas do ponto de vista técnico-topográfico, porque eu sabia que nos outros comentários, nas outras palestras, seriam analisadas as questões de natureza tributária. Não é a minha especialidade. E começo pelo artigo 11, que já foi objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque, no caso de Belém, que é a minha cidade, a SPU demarcou uma área que pretende envolver 51% da primeira légua patrimonial sobre um terreno que nos foi dado pelo rei de Portugal em 1627, 204 anos antes da lei do terreno de Marinha. E aí o que é que acontece? A SPU comete 2 absurdos. Primeiro, ela desconhece a propriedade, o domínio que nos foi dado pela sesmaria do rei de Portugal. Segundo, ela não demarcou o terreno. Como de resto, em várias cidades, ela não demarca o terreno. Ela não vai lá para o chão com um topógrafo colocando por onde passa a linha. No caso de Belém, ela criminosamente desenhou esta linha da LPM em cima de um mapa da própria CODEM. Essas questões foram levantadas, o governo federal formou um grupo com o governo municipal da minha cidade, e eu prestei consultoria para a Prefeitura de Belém, para a CODEM especificamente, e aqui estivemos em 2011 e 2012 com um grupo da SPU e de outros ministérios discutindo essa matéria. Um fato que me chama a atenção
é que em todos esses projetos não se está levando em consideração o terreno marginal dos rios navegáveis. Ou seja, não se está levando em consideração as grandes áreas afetadas pelos rios que foram as estradas de penetração e conquista desse país. No caso da Amazônia, nós temos efeitos da linha média das enchentes ordinárias de mais de 50 quilômetros, aonde se desenvolve toda uma economia, aonde se desenvolve todo um desmatamento, sem controle do IBAMA, porque a área é muito grande para que ele possa realmente atuar. Este Congresso, ele é formado de representantes dos estados. Ele não é formado por representantes do Poder Federal. E me surpreende que os representantes dos estados que estão nesta casa não tenham tido, não é uma ofensa, a inteligência suficiente de defender esses territórios dos seus estados, aonde a União interfere, aonde a União em várias cidades não permite, inclusive, que se aplique o artigo 182 da Constituição Federal, que diz respeito ao plano diretor. Porque muitas áreas dessas são reclamadas pela União Federal. É o caso de Belém. E em Belém se chegou ao crime político de se distribuir terras em cima da área que é propriedade da União. Em relação ao artigo 11, que fala da citação pessoal dos habitantes das áreas afetadas, eu fiz no meu trabalho uma proposta, algumas propostas. Uma delas está aqui, está no texto que eu aqui deixo para Vossas Excelências. Antes de dar início aos trabalhos demarcatórios e com o objetivo de contribuir para a sua efetivação, a Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão realizará audiência pública no município onde estiver situado o trecho a ser demarcado. Essa é a proposta. Eu vou mais. Nos centros urbanos, com mais de 20 mil habitantes, a Secretaria do Patrimônio da União notificará também os centros comunitários e agremiações existentes nos trechos a serem diretamente afetados, a fim de que realmente as pessoas saibam, nas audiências públicas, o que é que elas vão discutir. Proponho mais adiante que se analise o conteúdo do artigo 18A da Lei 11.481 de 2007, que não é objeto desta reforma, que diz o seguinte: a União poderá lavrar auto de demarcação dos seus imóveis nos casos da regularização fundiária de interesse social com base no levantamento da situação da área a ser regularizada. Ou seja, se pretende perpetrar aqui o mesmo autoritarismo do artigo 11 do Decreto 9760 de 1946, que é de 46, assinado por Dutra. Ele foi parido em 66, mas ele é gestado na ditadura Vargas. E há um fato que não se tem discutido. O Código de Águas, quando disse que os terrenos de marinha pertenciam à União, era um decreto-lei. A Constituição de 37 disse o contrário, de 34 disse o contrário. A Constituição de 37 manteve o texto. O decreto 9760, que diz que as terras de marinha pertencem à União, não foi albergado pela Constituição de 46. Lá não está que é propriedade. Foi somente a Constituição. Mesmo a Constituição dos generais presidentes, de 67 e o emendão de 69, mesmo eles não tiveram a audácia, a coragem de roubar a terra dos estados e entregá-la à União. Somente a Constituição de 88, no artigo 20, item 7, é que veio fazer isso. Mas se nós voltarmos bem lá adiante,
o artigo 64 da Constituição de 1891 não deu terreno de marinha para a União. Quem já veio fazer isso, por causa de uma ação ajuizada pelos estados do Espírito Santo e da Bahia, que reclamavam seu litoral para si, porque no 64 não dava, foi o Supremo Tribunal Federal numa decisão de 1905, que não disse que era propriedade da União, disse que eram bens nacionais e, portanto, imprescritíveis. Esses fatos históricos, lamentavelmente, eles não são nem analisados nas faculdades de direito. E a execução dessas demarcações todas feitas pela SPU, ela não é feita por juristas, ela é feita por técnicos. Não técnicos do nível do professor Obed, que vai buscar esse dado lá atrás para saber que não se está considerando a elevação do nível dos mares. Eu estou propondo aqui o seguinte, em relação a essa questão, que poderia ser puramente de normatização técnica. Artigo 12. O edital será fixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional, da localidade, publicado em 3 vezes, com intervalos não superiores a 10 dias, etc, etc. Eu estou propondo os seguintes parágrafos. Após a realização dos trabalhos técnicos preparatórios, que se fizerem necessários, o Superintendente do Patrimônio da União do Estado indicará em detalhe, mediante despacho no Diário Oficial da União e do Estado, bem como em jornal de grande circulação da localidade, a posição da linha demarcatória a ser implantada. Após os estudos, portanto, quem estiver naquela faixa daqueles 750 quilômetros do professor Obed, já começa a saber que ele será lesado pela União Federal. Na determinação, segundo o parágrafo, na determinação do ponto onde iniciar a LPM, a Secretaria do Patrimônio da União deverá considerar, e eu estou fazendo aqui, professor Obed, isso como texto de lei, não como instrução normativa, estou propondo como texto de lei. Deverá considerar a elevação secular do nível dos oceanos, demonstrando as alterações geográficas ou topográficas no local desde 1831. Terceiro parágrafo que eu proponho. Os cartórios de registro de imóveis, ao identificarem superposições de áreas demarcadas e encaminhadas pela Secretaria do Patrimônio da União para registro das arrecadações, deverá comunicar e aguardar a decisão do órgão competente do Poder Judiciário Estadual. Em Belém aconteceu isso. Uma grande parte da cidade de Belém foi arrecadada, 51% da área da primeira légua foi arrecadada pela SPU e foi encaminhada ao cartório. E inteligente e corajosamente, o titular do cartório se recusou, porque sabia que ali naquela região haviam milhares de registros de imóveis, de contratos de afloramento celebrados com a Prefeitura e com a CODEM, que eram advindos na origem da sesmaria que nos foi dada pelo rei de Portugal. Certamente outras muitas cidades devem ter a mesma fonte. Joinville é uma delas. Estou propondo mais ainda que, em relação à Lei 9636 de 1998, também objeto deste projeto, propõe um artigo estabelecendo que a realização do aterro, construção ou obra e instalação de equipamento do mar, lagos, rios e quaisquer correntes de outros corpos d'água, inclusive em áreas de praias, mangues e vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da União, em áreas a partir de 5.000 metros quadrados, metade de 1 hectare, dependerá da aprovação do estudo de impacto ambiental do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e nos casos que couber do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, e da Secretaria do Meio Ambiente Estadual e Municipal. Ou seja, no caso de Belém, o que nós estamos assistindo são verdadeiros crimes urbanos em que
os prédios, os espigões de concreto estão sendo levantados, roubando a paisagem da cidade, o que é um direito natural dos povos de assisti-lo. E no caso de Belém, nós temos a Baía do Guajaré e o Rio Guamá. E a cidade de Belém está sendo roubada na sua paisagem. Mais ainda, algumas estão em áreas de terreno de marinha. Ou seja, segundo a concepção do governo federal do que é terreno de marinha. Sobre o Instituto Jurídico do Terreno de Marinha, vale indagar sobre a sua utilidade social. Por que e para que terreno de marinha? E, se positivada a resposta, qual a lógica legislativa, a ética pública, de que o domínio dessa faixa de terra deva pertencer à União e não aos estados e municípios? Por que essas terras não são dos estados, nas áreas rurais? Por que essas terras não são dos municípios, nas áreas urbanas? Até porque o artigo 64 da Carta Federal de 91 não incluiu o terreno de marinha entre os bens destinados à União, como eu vos falei há pouco. A questão maior, entretanto, é que o Instituto Jurídico do Terreno de Marinha constitui uma forma de intervenção federal nos estados e municípios, ferindo o pacto federativo e inviabilizando projetos urbanos, inclusive do artigo 182 da Constituição Federal. Em Belém, a questão prestou-se ao espúrio objeto político partidário eleitoreiro, com distribuição pela SPU e governo do Estado de milhares de documentos nas baixadas de propriedade trissecular do município de Belém, e não da União, garantindo aos moradores a inócua segurança de que o documento possui caráter declaratório de posse, reconhecendo-a como mansa e pacífica, mas não assegura a regularização plena de qualquer natureza do imóvel. Isto leva à reflexão de um recente artigo do professor Dr. Siddhartha Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de que, sem profundas reformas, os problemas políticos e sociais reaparecerão, pois a corrupção aflige qualquer primata com excesso de poder. Senhor presidente, eu vou apresentar 5 desenhos, aliás, ali rapidamente, e encerro esta minha participação. Onde é que... O professor Roberto Mora, o professor... O professor Roberto mora cerca de 6 mil quilômetros da minha cidade. Eu não contratei com ele para fazer isso. Obrigado. O professor Roberto mora a 6 mil quilômetros da minha cidade. Ele está lá no Rio Grande do Sul, eu estou em Belém do Pará. Eu não contratei com ele, não acertei com ele fazer qualquer desenho, qualquer gráfico. E os nossos números, Obed, são bem próximos, né? Causas principais da imprecisão topográfica na demarcação da linha do pré-mar médio. Elevação do nível do mar. Você tem 30 centímetros por século, 38 eu adoto o da ONU. A ONU diz que são 30 centímetros por século. O outro fenômeno são as erosões, os aterros que mudam a paisagem. De 96 a 31 são 165 anos. Vezes 0,3 milímetros por ano dá 49,5 centímetros. E de 2011 a 1831, 180 anos, dão 54 metros. O seu está dando 49 e pouco. Nossos números estão bem próximos. O que é que acontece aqui?
Se eu tinha o meu nível em 1831, neste perfil aqui, hoje, se ele ainda existisse, esse perfil, ele estaria nessa posição. Ou seja, quando eu meço 33 metros de 1831, eu meço aqui de baixo. Mas essa linha, hoje, em 96, ou 2011, ou 2013, ela está submersa. Eu não tenho como medir. Eu não tenho um referencial topográfico para chegar lá e dizer que começa daqui para frente e daqui para cá são 33 metros. Este é um fato. Mas eu tenho um outro fato que é o mais complexo, que a televisão noticia todos os dias. É a erosão. Posso citar duas cidades. Na minha cidade, no meu estado, eu posso citar Cametá e Salinas, que o mar já tomou uma parte da terra, aonde em 1831 o mar encostava e a partir dali medir-se-ia 31 metros. Mas eu posso falar em Atafona, no Rio de Janeiro. E várias cidades têm este mesmo fenômeno, esse derrocamento. Mas a própria obra pública, feita pelos governos municipais ou estaduais, podem conduzir a esconder a LPM, onde eu possa dizer, bem aqui, ela passava em 1831. Seria o caso dos aterros. Seria o caso. Erosão e aterros mudam a paisagem. Portanto, isto, quando nós enfrentamos essa questão, com toda a demonstração matemática, topográfica e histórica, eu posso chegar a um ponto de dizer todas as demarcações feitas pela SPU podem ser contestadas na Justiça. Aqui eu tenho um exemplo concreto. A CODEM, aí a esta altura eu estava como seu consultor fundiário, a CODEM foi notificada pela SPU de que a SPU ia demarcar na ilha do Outeiro, chamada Ilha de Caratateua, a LPM. E eu então estudei dois mapas. Um mapa da DHN, Diretoria de Hidrografia e Navegação, e outro mapa que é de 59, e um outro mapa de 1998, ou seja, um período de 39 anos. Eu fui encontrar duas diferenças. O litoral se desloca num ponto, lá em cima, 65 metros, e aqui embaixo ele se desloca 85. É o caso de perguntar, se em 39 anos eu tive esse deslocamento de litoral, a partir de onde a CODEM vai medir a sua LPM, quanto estava esta posição em 1831? Que fenômeno é esse? É o derrocamento. Esta terra estava situada muito lá atrás, muito lá na frente, aliás, e ela foi derrocada. Eu tenho um outro fato aqui. Eu posso considerar que aqui eu tenho aterro, aqui eu vou ter acrescido de marinha. Mas esse é um estudo para ser feito. Eu não posso tomar esses dados. E a prefeitura, então, respondeu à CODEM, respondeu à SPU, que ela não aceitaria a demarcação. A questão vai evoluir para a Justiça. Mas vejam bem, ela está fazendo isso já com base numa prova matemática, numa prova técnica. Ela não está apenas colocando o argumento jurídico ou histórico, ela está colocando uma prova técnica. Esses mapas são oficiais. São o mapa da DHN e o mapa da própria CODEM, que é o levantamento aerofotográfico de 96. Aqui é a pretensão da SPU sobre Belém. Essa é a cidade de Belém, e aqui nós temos a primeira légua patrimonial, que foi doada pelo rei de Portugal em 1627, 204 anos antes da lei do terreno de marinha. O que pretende a SPU? Pretende, dentro da légua patrimonial, se apropriar de 48,5%. E pretende mais ainda, na segunda légua, se estender até mais. A Prefeitura está contestando isso. A CODEM está contestando esses dados, porque nesta consideração da SPU
foram levantados igarapés que não há prova de que eles existissem naquela época. Portanto, é um fenômeno que deve ser tomado. Além deste fato, há este fato que é o escândalo que eu quero lhe mostrar e que deve ter ocorrido em outras cidades do país. Certificado de habilitação para regularização fundiária urbana. Isso é de um cinismo que não tem tamanho. A SPU e mais o governo do meu estado, e aí um outro departamento lá, dão estes títulos, certificado de habilitação para regularização. Quer dizer, alguém está dizendo, você tem direito. É como alguém dissesse, você está enquadrado no artigo 5º da Constituição Federal. É de um cinismo que não tem tamanho. Porque lá no verso, ele vai dizer que é de caráter declaratório, não assegura a regularização plena do imóvel, capacidade de habilitar-se no processo de regularização fundiária urbana, comprovação de residência. Para isso, lá em Belém, eu tenho a CELPA, a Companhia de Luz, a COSAMPA, a Companhia de Água, que pode certificar que eu moro naquela casa. Não pode ser levado a registro do cartório de registro de imóveis. Ou seja, eu não vejo utilidade social no terreno de Marinha. Eu acho que ele é uma inutilidade pública. Mas mais ainda, eu tenho levantado a tese, e no livro que eu estou escrevendo eu estou dizendo isso, de que na maioria dos casos, na grande maioria, o terreno de Marinha é inexistente por causa daqueles fenômenos físicos e ele é indemarcável. Não existe possibilidade, em muitos casos, de se tomar como referência topográfica algum ponto e daí partir para medir os 33 metros. Eu vou encerrar. Obrigado, doutor Paraguaçu Helleres. Me permita encerrar aqui. Pois não. Encerro as palavras finais com as palavras finais do meu livro Terreno de Marinha e Terrenos Marginados dos Rios Navegáveis, que está em fase de edição. A Lei Orçamentária Imperial de 1831, que instituiu o terreno de Marinha para arrecadar foros, data do mesmo ano em que Charles Darwin esteve no Brasil na viagem do Beagle à América do Sul, cujas pesquisas científicas foram coroadas do revolucionário Evolução das Espécies, 1859. Essa referência é para relativizar que, passados 180 anos, no país visitado, a lei para a cobrança de foros com base no medieval Instituto Jurídico da Enfiteuse está intacta e a inteligência que a rege permanece cativa de uma espécie de convergência involutiva que ainda não revelou flexibilidade evolucionária atualizada à realidade histórica, política e social do seu povo, constituindo legislação anacrônica, condenada à extinção, justo por não ter evoluído social e politicamente e carente de legítima objetividade. Enquanto isso, o povo fica bovina e passivamente pastando, qual uma capivara no alagado, aguardando que um vendaval de luz inteligente ilumine a mente dos nossos legisladores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paraguaçu. Concedo a palavra ao doutor Gabriel Quintão Coimbra. Boa tarde. Coube a minha tarefa de falar por último, e a tarefa sempre mais difícil, então vou tentar ser o mais breve e didático possível, para eu não perder a valiosa atenção das senhoras e dos senhores. Inicialmente, eu cumprimento os membros dessa comissão.